Fala, meus lindos e minhas lindas, tudo certo? Como você já me conhece, sou o Gabriel, se não me conhece, é um prazer. E a aulinha de hoje, muito tranquila, tá? Equação polinomial de segundo grau, tá? Como sempre falo, matemática não é difícil, é só você saber entender. Então, vamos começar aqui. A lei da função da equação de primeiro grau é f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Como eu falei na aula da equação de primeiro grau, f de x a gente pode chamar de y, tá? E se você analisar esse pedaço aqui da equação de segundo grau, ela é igual à do primeiro, tá? Porque toda equação polinomial, ela tem o polinômio antigo, né? O polinômio anterior. Por exemplo, aqui tem x ao quadrado, aqui tem o x à primeira. Claro, pode estar escondido, por exemplo, o b poderia ser zero e não ter o x à primeira. Mas a fórmula ampla tem os polinômios anteriores, tá? E a gente tem aqui que a única coisa que é obrigatória uma função polinomial de segundo grau é ter o polinômio, no caso aqui o x, no segundo grau, né? O x elevado ao quadrado. Por isso que o a tem que ser diferente de zero, porque caso o a seja igual a zero, o polinômio ele vai desaparecer, né? Qualquer número elevado multiplicado por zero dá zero. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês aqui da equação de primeiro grau, segundo grau, me desculpa. Então, a primeira coisa que eu vou ensinar aqui para vocês da equação de segundo grau é a encontrar as raízes de uma equação, tá? E o que seria? É aquele famoso x1 e x2 que vocês ouviram nas aulas de matemática, a Bhaskara, que vocês devem estar tremendo todo já aí, mas é bem tranquilo, que é nada mais nada menos do que os pontos onde a parábola, né, que é o formato desse gráfico, corta o eixo x. Então, realmente, Bhaskara não tem o que fazer aqui, que eu vou dar dois jeitos para vocês resolverem. Uma Bhaskara é mais certeira, é realmente fazer conta, o outro é um pouco mais no chutômetro ali, mas funciona também. Então, Bhaskara, o primeiro é realmente decorar as fórmulas, delta igual a b quadrado menos 4ac. E vamos usar esse exemplo aqui que eu peguei. Vamos trocar aqui os valores. Primeiro vamos achar os valores, né? A gente olha aqui, é 1. B, a gente olha, é menos 4. E C, a gente viu que é 3. Tá? Vamos começar então aqui. Delta é igual a b quadrado, quanto que é 4? B, menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. A gente faz a conta aqui bem tranquila, chega que delta é igual a 4. Então, a gente descobriu quanto é o valor de delta, agora sim a gente vai realmente fazer a conta que leva o nome de Bhaskara, né? Então, menos b é 4, mais ou menos raiz de delta, raiz de 4, 2, sobre 2a. Sobre 2, né? A é 1. Então, como que a gente descobre x1 e x2, né? As duas raízes? Como é mais ou menos, vão ter duas contas para a gente fazer aqui, né? Que vai ser 4 mais 2 sobre 2 e 4 menos 2 sobre 2. A gente tem aqui que o resultado da primeira é 3, né? 4 mais 2, 6 sobre 2, 3. E da segunda, 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Então, a gente sabe que x1 é 3 e x2 é 1. Tanto faz a ordem, tá? Do x1, x2. x2 pode ser 3, x1 pode ser 1. Não faz diferença, tá? Então, a gente sabe que no gráfico, o eixo x, quando essa for a lei da função, vai cortar 3 e 1 no eixo x, tá? Quando y for 0, passa tanto por 3 quanto por 1. E agora, o outro método que a gente tem para fazer é por soma e produto, tá? Que o que acontece? A gente tem que pegar, imaginar valores que um somado com o outro vai dar o inverso, o número negativo de b sobre a, e que o mesmo valor vezes o outro vai dar c sobre a. Então, no caso, a gente teria que pensar um valor que x mais 1, x1 mais x2 seja igual a menos b, que seja 4, sobre a1. Ou seja, sobre 4. E um valor que x1 vezes x2 seja igual a 3. Bom, a gente iria chutando valores até chegar aqui, mas são números tranquilos de se acertar, né? A gente conseguiria deduzir que seria 3 e 1, como a gente viu aqui no outro exercício,
Mas não é difícil também, né? 3 mais 1 é 4, 3 vezes 1 é 3. Em algum momento ia chegar e provavelmente a gente ia resolver dessa forma mais rápido que Bhaskara. Mas o problema é quando, por exemplo, B vale 0,43 e C vale, sei lá, 0,89. São números muito difíceis para você conseguir fazer sobre produtos de cabeça. Por isso que Bhaskara é muito mais certeiro, mas porém quando os números forem tranquilos assim, por exemplo, como foi o caso desse, recomendo muito que vocês façam. Então, agora que vocês já sabem como encontrar as raízes, eu vou ensinar vocês a esboçar um gráfico. E enquanto eu faço isso, eu vou mostrar para vocês algumas propriedades, né, que a gente consegue ler observando aqui o f de x igual a ax² mais bx mais c, beleza? Primeiramente, quando o a ele for um número positivo, a concavidade vai ser apontada para baixo, tá? Tanto que vocês devem ter escutado que quando for um sinal positivo, a carinha é sorrindo, e quando for um sinal negativo, a carinha é triste, beleza? Então, quando o a, por exemplo, for 4x, essa vai ser a parábola. E quando ele for, por exemplo, menos 3x, ela vai ser para baixo. Bem tranquilo também de se entender, tá? Porque como o polinômio, ele é o valor, o polinômio ao quadrado, ele é o que dá a concavidade para o gráfico, é ele que decide se vai ser virado para baixo ou virado para cima. Beleza? Segundo ponto, o delta. Quando o delta ele for maior do que zero, for um número positivo, como foi no exemplo que eu usei ali atrás, 4, ele tem duas raízes. Quando ele for igual a zero, ele vai ter só uma raiz, que ele vai estar batendo no eixo y, no eixo x e vai estar voltando, não vai estar atravessando. E quando ele for menor do que zero, for um delta negativo, ele não vai encostar no eixo x, tá? Ele vai parar antes, né? Como aqui tem um exemplo, quando ele for menor que zero, ele vai ter 2 pontos. Quando ele for igual a zero, ele vai ter 1 ponto. E quando ele for menor do que zero, não vai ter nenhum ponto aqui do eixo x que vai estar encostando nele. Bom, e como eu tinha comentado anteriormente, x1 e x2 eles são as raízes do gráfico, né? Da nossa função. Então eles são onde bate o ponto, né? Então, como aqui nesse caso, que eu escolhi x1 como menos 1 e 0 e x2 como 2 e 0. São esses dois pontos aqui a raiz, beleza? E como eu falei, sim, pode não ter nem x1 nem x0. Por exemplo, quando delta, deixa eu mostrar aqui no Bhaskara de novo. Quando delta for um número negativo, não existe raiz de número negativo. Então não tem como continuar essa conta, tá? Se ele for 0, raiz de 0 é 0, vai continuar, só que vocês vão ver que vai ser mais 0 e menos 0, por isso que vai ter só uma raiz. Vai ser só quando encosta. Então, como não tem raiz de número negativo dentro dos reais, a gente simplesmente não consegue calcular e ele fica não chega a encostar aqui no eixo x. E o último aqui, que seria o c, que como na função de primeiro grau, o termo independente, ele é onde corta, onde o gráfico corta o eixo y. Muito tranquilo, aqui por exemplo seria 0,2, então c seria igual a 2 nesse caso. Tá? E aí aqui estaria cortando no ponto 2. E agora a última coisa aqui para você conseguir esboçar um gráfico, mas nem é tão necessário esse daqui, porém é bem intuitivo, seria o vértice. Tá? Eu usei aqui, não sei se vocês perceberam, a mesma função que eu usei lá atrás para demonstrar Bhaskara e some produto para vocês. E a gente vai aqui resolver essas contas. No caso, Vx é para a gente descobrir onde que o vértice da função, que é o ponto máximo ou mínimo, dependendo se ela é para cima ou para baixo, bate tanto no eixo x, como será essa daqui, quanto no eixo y, tá? Então vamos começar pelo x. A gente sabe que o b é menos 4, então menos 4 seria 4 sobre 2a. Então a gente sabe que que o vértice em x bate em 2. Então a gente sabe que a gente vai partir daqui. Em y, menos delta, que é 4, que é menos 4 sobre 4a. Ele bate em y igual a menos 1, tá? Deixa eu colocar aqui 2 e menos 1. Então ele bate aqui, a gente faz aqui, a gente percebe que esse aqui é o valor mínimo da função, tá? Como a gente pode ver aqui que ele é positivo, a gente sabe que ela vai ser mais ou menos assim, então é o valor mínimo. O valor máximo seria se o a fosse negativo. Tá? Bom, como a gente já está aqui fazendo, vamos resolver tudo. Quais que eram mesmo as raízes? Era 3 e 1, né?
Então vamos marcar aqui as raízes também, 3 e 1. Quanto que era o valor? Quanto que valia C? 3. Então a gente coloca aqui no 3. Então, ó, se vocês conseguirem ver, a gente marcou com esses pontos e já meio que se formou alguma coisa aqui. E toda equação do segundo grau, ela é espelhada no seu vértice, tá? Então, a gente desenha aqui só o lado que a gente tem o y. Opa! E do outro lado a gente só faz basicamente o mesmo desenho. Aqui, ó. Então, basicamente está esboçado aqui o nosso gráfico da função que a gente fez. E é isso, gente. Função de segundo grau não tem muito para além disso, para que fugir. Claro, vão ter exercícios mais complexos que vão dar números mais complexos para resolver isso. Vão misturar coisas, por exemplo, uma função de primeiro grau cortando de segundo, mas isso é lógica. Questão de segundo grau pura, somente isso é todo o conteúdo que vocês precisam saber. O resto que alguns professores ensinam são coisas tipo assim, você não precisa saber se você tem isso daqui bem entendido, sabe? Você consegue misturar uma coisa com a outra para chegar onde você precisa. Então, peguei aqui ó, um exercício do Enem de 2022 e eu vou responder aqui com vocês. Em um jogo de vôlei, o saque é invalidado se a bola atinge o teto do ginásio onde ocorre o jogo. Um jogador de uma equipe tem um saque que atinge uma grande altura. Seu recorde foi quando a batida do seu saque se iniciou a uma altura de 1,5 metros do piso da quadra, ou seja, né, quando ele estava segurando a bola estava a 1,5 metros da quadra para ele conseguir dar o saque. E a trajetória da bola foi descrita pela parábola y igual a menos x² sobre 6, menos 7x sobre 3 mais 12, em que y representa a altura da bola em relação ao eixo x das abscissas e que está localizado a 1,5 metros do piso da quadra, como representado na figura. Suponha que em todas as partidas, algum saque desse jogador atinja a mesma altura do seu recorde. Então aqui tem o desenho que exemplifica pra gente o que foi dito no enunciado. A equipe desse jogador participou de um torneio de voleibol, no qual jogou 5 partidas, cada uma delas em um ginásio diferente. A altura dos tetos desse ginásio em relação aos pisos das quadras são... A gente tem aqui a altura de cada ginásio. O saque desse atleta foi invalidado. No caso, ele quer saber em qual desses ginásios o saque ele não foi válido, que no caso a bola bateu no teto. Então, o que ele está pedindo aqui? A altura máxima da bola, né? Então, se vocês precisarem um pouco qual que seria a altura máxima, seria o vértice Y que ele está pedindo, tá? Então, a gente quer descobrir o VY, certo? Deixa eu escrever aqui. Deixa eu escrever aqui a função igual a menos 1/6 x² menos 7 terços de x mais 12. Sempre que eu vou escrever uma função, tanto de primeiro quanto de segundo, terceiro, qual grau for, eu gosto de manter separado o valor numérico do valor da incógnita, tá? Que eu acho que fica mais fácil de conseguir visualizar exatamente ali o que está pedindo. Então, a gente tem aqui a função, vamos escrever o que a gente tem. A gente tem que A é igual a menos 1/6, que B é igual a menos 7 terços e C é igual a 12. Tá? Para a gente descobrir o valor do vértice de y, como está escrito aqui em cima, menos delta sobre 4a. Então, a gente quer descobrir quanto vale delta. E como a fórmula lá em cima, quando está ficando básica, diz, delta é igual a b² menos 4ac. Então, delta é igual, quanto que é b? 7 terços, menos 7 terços, desculpa, ao quadrado, menos. Deixa eu fazer isso aqui em outro canto, que ali ficou pequeno. Menos 7 terços ao quadrado, menos 4 vezes menos 1/6 vezes 12. Tá? Delta é igual a menos 7 ao quadrado, 49, sobre 9, menos 4 com menos 1, os dois menos vão embora, fica tudo positivo, 4 vezes 12, 12, 24, 48, sobre 6.
Bom, ficou um número meio chato aqui por dentro, vamos arrumar isso então. Sei que o MMC de 9 e 6 é 18, né? Que no caso seria 9 por 2 e 18 por 3. Então, 49 por 2 ficaria 98. Opa, que aqui eu coloquei um menos, era um mais. Mais 48 vezes 3, 150, 144. Isso aqui sobre 18 ficaria 242. Tá certo? A gente já descobriu o delta aqui, que é esse valor. Então, o vértice de y é menos delta sobre 4a. Então, seria menos 242 sobre 18 sobre a é menos 1/6, só que como é 4 vezes a, ficaria sobre menos 4/6. Como aqui os dois são negativos, a gente pode só tirar o sinal, né, que menos com menos dá mais. Isso aqui é a mesma coisa que 242 sobre 18 vezes 6 sobre 4, né? Porque como é uma divisão de fração, vai multiplicar pelo inverso da segunda. Isso aí vocês já devem estar careca de saber. Bom, 242 então por 6, vamos lá. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 4, 24, com o do outro 25. 6 vezes 2, 12, 14. 1452. E 4 por 18 seria 872. Bom, como essa é uma fração muito difícil assim, de fazer de cabeça, eu vou armar aqui a continha pra gente, seria o que a gente faria na prova, né? 1452 por 72, tá? 72 por 2 dá 144, ficaria 0, sobra 1, esse 2 cai pra cá, 0, precisaria de um 0 a mais aqui pra fazer a conta, vírgula, não daria pra fazer por mais que 2, então aqui é 1, então 7, 2, 8, 4, 48. Tá? Mais um 0, 72 vezes 6 dá 432. 7, 1, 8, 4, 0. Se vocês verem, voltou 48, então vai ficar repetindo aqui esse 480. Então a gente sabe que a resposta é 20,1666666, tá? Então esse seria o y máximo da função. Então, matematicamente, matou aqui o exercício, tá? A resposta seria qualquer ginásio que tenha mais do que 20,2 metros. Só que o problema é que, se você lembrar no enunciado, ele fala que o saque ele se inicia a partir de uma altura de 1,5 metros. Então a gente tem que somar 1,5 nesse número aqui, né? Seria mais 1,5, que daria 21,66, tá? Ou seja, no primeiro ginásio o saque dele seria anulado, no segundo também, no terceiro também, no quarto também, só no quinto, que a altura é muito grande, que ele poderia ser efetivado, o saque dele, tá? Então a resposta seria no ginásio 1, 2, 3 e 4. Bom, essa questão do Enem foi uma questão difícil do Enem, eu achei, mas ela é tranquila de resolver, tá? Só são números um pouco mais complicados, que foi o que eu falei. Quando a equação do segundo grau é só a equação do segundo grau, não tem muito para onde fugir, tá? São esses itens aqui que eu mostrei para vocês que fazem toda a questão, tudo que engloba. Mas aí tem números um pouco mais difíceis, algumas ideias que são demandam um pouco mais para você conseguir visualizar o que ele está querendo. Mas, no geral, é isso. Agradeço aí a todos por terem assistido essa aula e espero vocês na próxima. Um beijo.